Olá, graça e paz aos canais de denúncia na pessoa dos irmãos Davi Vieira e Marcelo Roque. Mais uma vez peço gentilmente que modifique a minha voz. Estamos aqui novamente para falar do Guaraná Vaselina Guaraci Santos e do rastro de destruição que ele deixou aqui no Rio Grande do Sul. Bem, vou pontuar algumas situações que considero mais graves que aconteceu aqui no Sul nos primeiros anos do Guaraci Vaselina Santos. Futebol das tribos e do FJU. Quando acontecia o futebol dos jovens, o Guaraná estava lá, intrometido, arrogante, prepotente, como de costume e como sempre. Em um desses jogos, o Guaraci desferiu as seguintes palavras para um jovem de boa aparência, inclusive. Seu Mauricinho, playboyzinho safado. Tudo porque esse e os demais jovens não queriam passar a bola para o Guaraná, facilitando assim para fazer o gol. Os jovens eram doutrinados com a ideia do passa a bola para o bispo. E aqui, os jovens não acataram tal ideia. Esse referido jovem, bem como sua família, hoje não estão mais na instituição universal. Uma família de 50 pessoas deixou de frequentar a Universal pela babaquice do Guaraci Vaselina. E nós sabemos que uma família de 50 pessoas é o suficiente para causar um estrago na arrecadação de dinheiro para o Macedo, porque multiplica 50 por 4, e assim sucessivamente o montante final do mês temos um resultado de menos 2 milhões na arrecadação pelo efeito manada e bola de neve. Estrago financeiro e de pessoas frequentando e deixando de ofertar e dizimar na Universal, porque pensemos, uma família de 50 pessoas deixando de trazer um mínimo de 2, 4, 6 pessoas durante 4 vezes ao ano, acontece um rombo nos cofres do Macedo. E foi isso que aconteceu. Em outra partida, nos campeonatos do FJU, um dos jovens, que era de uma facção de Porto Alegre, chegou a estar armado com uma pistola 9mm para tirar satisfações com o Guaraci, que em outra partida anterior, tinha dado um tapa na cara desse jovem, fazendo-o tropicar pelo próprio pé com um chute, e o mesmo caiu no campo de futebol. O jovem não gostou e foi nesse dia armado tirar satisfações com o Guaraci. E uma turma de obreiros, inclusive puxa-sacos, impediu que isso acontecesse. Só para avisar o Guaraci, o Guaraná, o Vaselina, o rebolador, o que gosta de se vaselinar, de rebolar no altar do Macedo, que a facção Bonde do Maluco na Bahia não brinca em serviço e está colocando o terror no estado por lá. Em outra partida, o Guaraci estava arredio, em campo, dando faltas sem explicações, e os jovens não estavam gostando da situação. Foi aí que o pastor Leandro, responsável do FJU nesse período dos 2 anos do Guaraci aqui, decidiu parar com o futebol com o bispo, para os jovens não se esquentar na hora do futebol e terminar em tragédia. Sem contar que antes do advento do Pix, o Guaraci fazia farra com a parte dos dízimos e ofertas que o jogador de futebol TT dava no altar do Macedo. Chegou a vender e o Guaraci tirou uma comissão do automóvel doado pelo jogador, uma Porsche Panamera nova avaliada em mais ou menos R$ 1,5 milhão
na época, nesse período. Sem contar que o Guaraci, junto com o obreiro padrinho de casamento e guru espiritual do empresário Pablo, juntamente com o jogador de futebol TT, em partidas da chamada elite do FJU, assim como tinha, e não sei se ainda tem a reunião dos empresários, aqui no Rio Grande do Sul, no período do Guaraci, tinha a reunião em forma de partidas de futebol com o empresário Pablo e jovens que davam boas ofertas e que tinham uma boa aparência e que eram puxa-sacos e dízimos. E por vezes o jogador de futebol TT para no final dos jogos fazer um churrasco longe dos jovens pobres. As chamadas ala da FJU rica e a ala do FJU pobre. O Guaraci fez tudo isso nos primeiros 2, 3 anos que pisou os pés aqui no Rio Grande do Sul. O Guaraci fez tudo isso também juntamente com o pastor Leandro, responsável do FJU nesse período e que hoje está de castigo no Templo do Malandrão em São Paulo. Vou contar no próximo áudio as presepadas do Guaraci, Vaselina, Rebolador, Santos, para não estender e ficar longo esse áudio. Um grande abraço aos irmãos Davi e Marcelo Roque. Que a graça e a paz estejam com vocês. Um forte abraço. Até a próxima.